Vamos lá, pessoal. Com base no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, falaremos sobre mais hipóteses de incidência do ITBI. Então, nós temos que pensar sempre em compra e venda de imóvel, dação em pagamento, como eu já comentei, permuta, mandato em causa própria com poderes equivalentes para a transmissão de bem imóvel, arrematação, adjudicação, valor do imóvel que na divisão de patrimônio comum ou na partilha forem atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados e uso e fruto. Aqui, acredito que é bem relevante para nós, tá? A questão da divisão de patrimônio. Bom, muitos estados compreendem e vão cobrar, tá? Que quando há divisão do patrimônio, deve incidir o ITBI ou o ITCMD, da forma que se der essa transferência de bens. Se a título gratuito, falarão sobre o ITCMD, mas a título de compra e venda, permuta, o ITBI. E então, veja, quais são os cuidados que deveremos ter frente a essa situação. Na mera divisão de patrimônio, não há que se falar em incidência de imposto de transmissão, seja ITBI ou seja o ITCMD, porque ocorreu a mera divisão do patrimônio. A exemplo, digamos que o nosso cliente está se separando e ele, junto com a esposa, construiu um patrimônio, sem ficar entrando aqui em muitos detalhes, regime de casamento, mas vamos colocar o básico, o regime parcial de bens. Na constância do casamento, ambos fizeram um patrimônio de R$1 milhão. Veja, se eles têm um patrimônio de R$1 milhão, vamos até trazer aqui, digamos que seja esse patrimônio de 2 imóveis, tá? Cada imóvel avaliado em R$500 mil. Só para facilitar primeiro o cálculo nosso. Logo, como eles eram casados com o regime parcial de bens e construíram esse patrimônio na constância do casamento, significa dizer que homem e mulher juntos têm um patrimônio de R$1 milhão. Concordam? Pois bem, se eles resolvem se separar, e nessa separação, cada um resolve ficar com um apartamento, então a mulher vai ficar com um apartamento e o homem vai ficar com outro apartamento. Aqui nós temos a compreensão de que não houve transmissão de bens, houve apenas partilha de bens, porque juntos eles tinham 1 milhão, sendo que 500 da mulher, 500 do homem. Se eles resolvem se separar e cada um fica com um apartamento, um de 500 e outro de 500, não há que se falar em transmissão. Nós defendemos, então, que eu vou olhar para a comunhão do patrimônio, e não de forma isolada, e que houve apenas partilha, não há incidência nenhuma de imposto. Mas alguns municípios e estados vão compreender que houve transmissão. Por quê? Porque eles analisam imóvel por imóvel, de modo que esse imóvel aqui de 500 mil significaria que metade era do homem, metade era da mulher. E a mesma coisa nesse, metade do homem, metade da mulher. Quando se separaram, se a mulher fica com esse imóvel, então vou até mudar a cor da canetinha para percebermos. Se a mulher ficar com esse imóvel, significa dizer que metade 250 mil que era do homem passou para a mulher, logo houve transmissão, e o mesmo aqui, se esse imóvel ficou para o homem, então essa parte da mulher passou para o homem, 250 mil passou para o homem. E então haverá a cobrança do imposto de transmissão, a qual título for verificado. Se foi troca, vai incidir o ITBI, ou se foi mera doação, vai incidir o ITCMD, o que é um absurdo e que vocês devem falar, devem brigar para dizer não, nada disso. O que ocorreu aqui foi mera partilha de bens, tá? Então, o homem e a mulher juntos tinham 1 milhão e eu vou considerar o patrimônio total, dividido 500 mil para cada um. Então, ninguém ficou com transferência de imóvel de ninguém.
Agora, é claro que, se ocorre desse patrimônio de 1 milhão, o homem, muito gente boa, diz, pega a mulher todo esse patrimônio para você, aí sim haverá transferência por meio de bens. E aí eu tenho que pensar no imposto de transmissão aplicável. Se foi por uma permuta, o ITBI, ou se foi mera doação, ITCMD, que é mais caro ainda, tá? Agora tem-se o detalhe. O que a gente verifica, e aí entra até um planejamento. É um planejamento bobo, mas que, na verdade, faz uma diferença, gente. E vocês que são da área sabem muito bem que na hora de separar, na hora de dividir bens em razão de um falecimento, as pessoas, né, mudam um pouquinho. Eu acompanhei uma vez um testamento de uma família muito rica, que não vem ao caso, né? Mas, assim, a briga era por conta de um pinico. E eu pensava, eu não tinha aquela liberdade, porque eu era estagiária no momento, eu pensava, meu Deus, por que eles estão brigando por causa de um pinico? Depois eu fui compreender que o pinico era de ouro, cravejado de diamante, né? Então fazia sentido a família brigar tanto por causa do tal do pinico. Mas, levando em consideração isso, o que eu procuro fazer quando vem ao meu escritório uma situação em que o casal está se separando? E por mais que eu não atue no direito de família, eu sempre estou envolvida nessas causas, porque os clientes de tributário, muitos com patrimônio, eles me perguntam como podem fazer essa divisão para que amenize realmente na tributação. Por isso que eu falo, vocês, se estão advogando diretamente na família, é um diferencial você ainda trazer isso para a pessoa, que ela pode pagar menos tributo ou evitar que se pague um tributo, para que você ali ganhe aquele cliente e se torne realmente um referencial nessa tua profissão. Porque quando a gente fala em o homem ou a mulher, tá? Vou trazer aqui, o homem está deixando o patrimônio de 1 milhão para a mulher, às vezes a gente consegue evitar mesmo a transferência, a incidência do imposto. Vamos imaginar aqui o ITCMD, que é uma doação, o ITCMD sobre esses 500 mil. Porque, de fato, se a mulher fica com 1 milhão, aí 500 mil já é dela, não há que se falar em incidência de imposto de transmissão, porque 500 já é dela. Mas se o homem passa 500 mil para ele, que era dele para ela, e ela ficando na separação com 1 milhão, pode sim ter a incidência, deve, né? Há uma hipótese de incidência do imposto de transmissão casa-morte se ele fizer isso por doação a título gratuito. E aí o que pode acontecer? Você pode, na hora de visualizar a partilha de bens, você pode começar a precificar vários bens. Tá? Bens móveis mesmo, quadro, um monte de coisa, é isso que eu faço, para reduzir essa base de cálculo de imposto de transmissão, porque para dizer que é 1 milhão, você está analisando tão somente os 2 bens imóveis. Mas se você coloca aqui 1 milhão de bens imóveis e colocar mais, digamos que 500 mil reais em outros bens, aí você consegue, às vezes, diminuir esse valor de transferência de bens. Porque aí você fala, não, mas o homem está ficando com 500, 1 milhão de bens. Entre quadro, tapete, sofá, começa a colocar preço em tudo. A mulher ficou com os 2 apartamentos cru, sem nada dentro. O homem ficou com 1 milhão de bens. Então, ocorreu a partilha de bens. Aquilo que você não estava dando preço, você começa a dar preço. Se você coloca também, então, 1 milhão de bens que fica para o homem, mas da onde 1 milhão? Coleção de videogame, coleção não sei do que. Você colocar preço. E aí você tem a simples partilha de bens. Não faço a menor questão de ficar com videogame, não. Então, eu fico com o apartamento, você fica com o videogame, vai ficando. Aquele copo uísque que é caro, vai colocando o preço. Porque aí você reduz. Parece uma bobagem, mas, em termos de tributação, faz muita diferença. Pois, como eu te falei, se simplesmente você consegue deixar eles bem iguais na partilha, como houve tão somente a partilha de bens, não há que se falar em imposto de transmissão.
Agora, por mais que você não consiga chegar a 1 milhão, mas que você vai chegando a um valor aí, você consegue diminuir a base de cálculo. E, claro, como é percentagem, quanto menor a base de cálculo, menos imposto para você tributar, para o teu cliente ter que pagar. E aí você coloca até no valor do teu serviço, não é? Então, aqui é uma ideia, é o que eu tenho adotado no meu escritório, que eu tenho, né, na verdade, ajudado a formular na hora da separação, para que não haja tanto recolhimento de imposto realmente. Porque se eu consigo manter apenas partilha, não há que se falar em imposto de transmissão, certo? Então, é uma das ideias. Ok. O que mais? Agora, hipótese de não incidência. Tá? E não vai incidir, acabei não colocando aqui no slide, mas não incide o ITBI sobre o uso capião e não incide também o ITBI sobre o contrato de promessa de compra e venda, tá? Então, ali você já sabe que não incide porque não é hipótese de incidência. E, além disso, nós temos na Constituição Federal 2 imunidades específicas de ITBI, que também você pode utilizar em eventual planejamento tributário. Veja, a primeira imunidade quer dizer que não vai incidir o tributo por ordem da Constituição Federal, a primeira imunidade está no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, que diz o seguinte: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, veja, quando há transmissão de um bem e esse bem vai para aquisição aqui, para incorporação, cisão, fusão, extinção de pessoa jurídica ou ainda para realização de capital social, se a atividade preponderante não for compra e venda, locação, arrendamento mercantil, não incide o ITBI e nem mesmo vai incidir o ITCMD. Agora, claro, como que eu faço essa averiguação? O que acontece é o seguinte: para realização de capital, e por isso que eu até falo, às vezes, e você tem que levar isso em consideração, dependendo do seu cliente, o casal se separa, mas os negócios permanecem juntos. Ah, Josi, é impossível. Não, a sociedade vai muito bem, obrigado, mas o casal não quer mais saber. Então, às vezes, para evitar até a tributação, a gente transfere os bens para a sociedade como realização de capital, para que não haja incidência do imposto. Desde que, claro, a atividade preponderante não seja a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil. Como assim, Josi? Considera-se atividade preponderante, compra e venda, locação, arrendamento mercantil, nos termos do artigo 37 do CTN, se o valor da receita operacional durante o ano for superior a 50% decorrente da compra e venda, locação e arrendamento mercantil. Então, você vai olhar para a sociedade e vai ver, opa, a receita operacional é superior a 50% vindo de compra e venda, locação, arrendamento mercantil. Aí não há que se falar em imunidade do ITBI. E como que eu vou verificar se essa receita operacional ultrapassa 50%? Se já existe a sociedade, olha-se 2 anos anteriormente e para os 2 anos subsequentes. Tanto que é uma imunidade condicionada. Porque dos 2 anos anteriores, se não tinha essa atividade preponderante, mas daqui para frente começa a atividade preponderante, o fisco pode vir depois e cobrar, porque ele vai ficar averiguando durante os 2 anos subsequentes. E se a sociedade acaba de ser instituída, porque também tem isso, você pode instituir uma sociedade entre homem e mulher, e aí a depender, é claro, né? Se for uma separação consensual, você institui uma sociedade, coloca os bens nessa sociedade, porque aí você evita o pagamento do ITBI. Gente, eu estou falando em grandes valores, quando se vale a pena realmente, e você vai sempre conversar com o teu cliente. E nesse caso de sociedade que acaba de ser instituída,
O artigo 37 do CTN diz que a atividade predominante, se é compra e venda, locação, arrendamento mercantil, será avaliada nos 3 anos subsequentes. Não é só nos 2 anos. Como a sociedade acaba de ser instituída, então eu terei que olhar nos 3 anos subsequentes. Tá? E já aconteceu várias vezes em clientes meus que realmente viu-se que era necessário para não ter tanto prejuízo, porque o casal não queria pagar bens, fazer exatamente isso. Que você constitui uma empresa, passa os bens para a empresa como realização de capital, e aí não tem problema. Ah, Josi, mas aí eu não entendo. É que depois você extingue. Mas aqui também, muitas vezes, pode ser considerado abuso de forma, tá? Porque muita gente faz exatamente isso. Constitui a empresa, espera um tempo, daí extingue, cada um fica com uma parte de bens, e aí eu tenho, na verdade, um abuso de forma de direito que tentou se evitar a tributação, dissimular a ocorrência do ITBI. Mas, dependendo do casal, eles têm uma sociedade em quantidade de bens que são transmitidos, é mais vantajoso realmente, até em razão, porque os filhos começam a entrar na sociedade. E aí tem-se até a questão do planejamento sucessório. Então, ao invés de você deixar em nome de pessoa física, você deixa em nome de pessoa jurídica. E aí, na separação, ao invés de você transmitir a tua parte para o outro e pagar o imposto, você está transmitindo para a sociedade. E depois inclui os seus filhos na sociedade. E aí a gente já tem até um planejamento sucessório realmente. Certo? Então, tudo isso é muito válido. Vale olhar para esse artigo, porque no caso concreto, você consegue muito bem, às vezes, não ter a tributação ou diminuir. Porque diminuir já é muito bom. Dá uma dor no coração quando você tem que pagar imposto, né? Mesmo, independentemente da quantidade, dependendo da pessoa, poxa, tem que pagar R$1.000 do imposto, dá uma dor, porque não vai para você, vai para o Estado, vai para o município, aquele dinheiro é teu, então é bem sofrido. A segunda imunidade, trago aqui só a título para conhecimento, é prevista no artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, que diz, são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, se houver reforma agrária, não haverá incidência do ITBI, do ITCMD, no caso o ITBI aqui, né? Agora, olha que interessante, se o imóvel volta para o antigo proprietário, porque não foi dado o devido fim, aí tem que ser recolhido o ITBI. Nesse sentido, tem a súmula 111 do Supremo Tribunal Federal. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a restituição ao antigo proprietário de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua desapropriação. Por quê? Porque houve a transferência, tá? Então, quando sai de um particular o imóvel e vai para a União, para fins de reforma agrária, não incide ITBI, por previsão expressa no 184, parágrafo 5º, e também em razão da imunidade recíproca, que está lá no artigo 150, inciso 6, a linha A, que veda aos entes federativos cobrar impostos uns dos outros com relação à renda, patrimônio e serviços. Então, nem precisaria ter essa disposição no 184, parágrafo 5º, porque, de fato, a União já não ia pagar ITBI para o município. Mas, depois, quando sai da União imóvel e volta mesmo para o antigo proprietário, houve uma transmissão de bem imóvel, e então incide ITBI, como prevê a súmula 111 do Supremo Tribunal Federal. Ressalto que não incide ITBI sobre a venda de ações de SA, porque não incide, tendo em vista que é uma transferência da titularidade da pessoa jurídica e não dos bens imóveis que integram o patrimônio desta. Ou seja, os bens imóveis que integram a pessoa jurídica não são objeto de transmissão. Então, não há incidência de ITBI, em que pese muitos municípios cobram. Com relação ao critério espacial, qual é o município competente para ficar com ITBI? Aqui é o município da situação do bem imóvel. Então, não importa onde estejam as pessoas, vendedor e comprador.
O que importa é onde está o imóvel. Quem vai ficar com o ITBI é o município em que está localizado o imóvel. Logo, é a legislação desse município que você vai ter que analisar, verificar. Quanto ao critério temporal, aqui importante, é no momento da transmissão do bem imóvel. E esse momento de transmissão do bem imóvel, conforme previsão no artigo 1245 do Código Civil, é com o registro do imóvel em cartório. Por isso que se você faz um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta, não vai recolher ITBI. Só que é interessante que quando você compra o imóvel, e a gente vai ver que em muitos municípios a legislação determina que o comprador deve recolher o ITBI, antes mesmo de fazer o registro, você já tem que recolher o ITBI. Por quê? Porque o artigo 134 do CTN diz que se não for possível cobrar daquele que é contribuinte do ITBI, os cartorários são responsáveis por pagar esse imposto. É por isso que você nunca na vida vai conseguir transferir um imóvel sem antes comprovar que você recolheu o imposto de transmissão. Porque o artigo 134 do CTN deixa claro que os cartorários, notários, eles são responsáveis por pagar o imposto de transmissão, TBI ou ITCMD, se o fisco não conseguir cobrar do próprio contribuinte. E claro, né? Então, você vai lá fazer a transferência, ele vai dizer, cadê o pagamento do imposto? Não, mas eu só faço o pagamento depois que houver a transmissão é registro. Ele vai dizer, então não registro, eu só registro se você me comprovar o pagamento. Não, faz seu registro. Ele falou, opa, tá de sacanagem, não tá querendo pagar? Então, não vem não, porque eu sou responsável tributário. Se você não pagar, eu, cartorário, tenho que pagar. Então, por isso que não existe a menor possibilidade de você fazer a transferência sem que haja realmente esse registro, certo? Sem que haja, desculpe, o recolhimento. Primeiro você comprova o recolhimento. Agora, passando para os outros critérios, vamos falar sobre o critério pessoal. Sujeito ativo, como eu já te disse, ele geralmente coincide com o critério espacial. Então, o município que tem direito de recolher o ITBI é o município em que estiver localizado o bem imóvel. E quanto ao sujeito passivo, aqui tem algo bem interessante para te falar. O artigo 42 do CTN determina que cabe à lei local dizer quem vai pagar o ITBI. Então, muita gente fala, mas é o comprador. É o comprador, porque em muitos municípios assim a lei estabelece. Mas talvez no município que você tenha que atuar, a legislação é diferente, diga que é o vendedor que tem que recolher o ITBI. Então, não há uma regra expressa dizendo que é o comprador que paga o ITBI. O artigo 42 do CTN esclarece que cabe à legislação local dizer quem vai pagar o imposto de transmissão. Se é o comprador ou se é o vendedor. Como eu disse, na maioria dos municípios, a legislação tem dito que é o comprador. Mas certifique-se no município que você for atuar para ver quem é que deve recolher realmente esse imposto. E quanto ao último critério, o critério quantitativo, base de cálculo e a alíquota. Base de cálculo, o nome já diz, é base para cálculo do tributo. O artigo 38 do CTN esclarece que é o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel é o valor de mercado. Aí não adianta você colocar no contrato de compra e venda um valor menor para achar, não, eu vou pagar menos ITBI. Aliás, é até uma inocência da pessoa achar que vai se dar bem nesse caso. A exemplo, comprou um imóvel por 300 mil, mas pede para colocar no contrato 100 mil, para recolher o ITBI, em base aí 2,4% sobre 100 mil. Só que quando lança na declaração de imposto de renda, vai lançar aí 100 mil. E depois, quando for vender, que venda por 500 mil, vai ter que pagar um ganho de capital, que parte de 15% do imposto de renda, sobre a diferença. Se você está vendendo por 500 mil e você declarou 100 mil, você vai ter um ganho de capital de 400 mil. 15% de 400 mil, quando na verdade você poderia ter declarado 300 mil, vender por 500 é um ganho de capital de 200. Então, você vai pagar muito mais imposto de renda
na hora que for vender. Por isso que eu falo, ingenuidade achar. E outro detalhe, de nada adianta você colocar no contrato de compra e venda esse valor, aí coloca na declaração 100 mil, só que o fisco ele vai te cobrar o ITBI sobre o valor venal do bem, sobre o valor de mercado. Então, não importa que você diga a ele que você pagou 100 mil. Se ele analisar e verificar, não, mas o teu imóvel vale 300, você pagou 100 mil, a alegria, mas eu vou te cobrar sobre o valor venal do bem, sobre o valor de mercado. E tem mais um detalhe, esse valor não coincide com o carnê de IPTU. E aí muitos falam, mas como que não? Se a base de cálculo do IPTU também é o valor venal do imóvel, como é que não vai coincidir com aquele valor que está no meu carnê? Porque o valor que está no carnê de IPTU, muitas vezes aquele valor não está valorizado como deveria. Então, na hora de vender o imóvel, a prefeitura, ela pode muito bem, e é o que ela faz, estabelecer um valor diferente daquele que consta no teu carnê de IPTU. Porque ela vai considerar o valor real de mercado do teu imóvel. Então, causa já perdida nos tribunais superiores para alegar, mas é o valor venal? Se do IPTU a base de cálculo também é o valor venal, por que eu não posso pegar o valor que está no meu carnê de IPTU para colocar aqui e pagar o ITBI sobre esse valor? Não adianta, tá? O valor de pagamento de ITBI é sobre o valor real do seu bem, o valor de mercado. Quanto à arrematação de imóvel em asta pública, considera-se o valor venal o valor arrematado e não o valor de avaliação, mas por quanto você arrematou aquele imóvel, e não o valor de avaliação do imóvel, é o valor de arrematação realmente. Com sentido, né? Com razão. E com relação às alíquotas, aqui quanto às alíquotas, vai variar de município para município, tendo em vista que o ITBI é um tributo municipal, mas hoje o entendimento do Supremo é com base na súmula 656 do ITBI, dizendo que é inconstitucional alíquotas progressivas do ITBI. O que vem a ser as chamadas alíquotas progressivas e que eu diria até que está na moda, né? As alíquotas progressivas é que, conforme aumenta o valor da base de cálculo, maior será a alíquota que você deve recolher. Não entendi, Josi? Aumentou a base de cálculo de um tributo, aumenta a alíquota. Isso significa ser um tributo progressivo. A maioria dos tributos não são progressivos. A maioria dos tributos são proporcionais, em que há o aumento da base de cálculo, mas a alíquota, ela permanece inalterável. Por isso que eu digo proporcional. E hoje há, na verdade, 4 tributos que nós consideramos progressivos, que são imposto de renda, o ITR, o IPTU e o ITCMD, que a gente vai estudar. Agora, todos os demais são considerados proporcionais. E quanto ao ITBI, que já foi julgado pelo Supremo bem no passado, tem-se a súmula 656 para dizer que é inconstitucional alíquotas progressivas para o ITBI. Logo, algo que você também deve avaliar na legislação do município. Pois se a legislação apresentar que as alíquotas vão aumentando de acordo com o valor do bem, você vai dizer, opa, mas tem uma progressividade aqui, e para essa progressividade eu tenho a súmula 656 do Supremo, que diz ser inconstitucional a progressividade no ITBI, por considerar o ITBI um tributo real. Mas o ITCMD, que é real também, por que pode ser progressivo? Isso a gente vai conversar na hora que eu for falar sobre o ITCMD, e aí eu volto também um pouquinho para falar do ITBI. Que eu, em particular, entendo que o ITBI ele pode sim ser progressivo, mas como tem essa súmula, e na defesa do meu cliente, eu vou alegar, é claro, a prevalência da súmula para dizer que o ITBI não pode ser progressivo, tá? Mas, sendo derrubada a súmula, acredito que sem nenhum problema, realmente podemos ter as alíquotas progressivas do ITBI. Mas, por hora, não. Algumas súmulas ainda sobre o ITBI, para fecharmos esse imposto. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local. Então, eu vou considerar o valor
no momento da alienação e não da promessa, até porque a promessa não é fato gerador, né, do ITBI. E só para fazer a leitura da súmula 656 do Supremo, é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Bom, feitas essas considerações, te convido lá para o nosso quarto e último bloco. Não saia daí, porque tem muita coisa importante para nós visualizarmos. Eu só estou, até o presente momento, introduzindo esse assunto, te apresentando esses impostos e algumas situações. Mas tem coisa bem bacana ainda para falarmos na sucessão. Até mais!